estar com você aqui novamente. Seja bem-vindo. Esse é o seu podcast Amigos de Deus. Nós estamos aqui na Rádio Rally e você pode baixar aí o aplicativo da Rádio Rally para iPhone, Android, né? Pode ser lá direto lá na loja, né, da Apple Store, etc. Ou então no website www.radiorally.com. Também você pode encontrar a Rádio Rally lá no Instagram, Rádio Rally, no Facebook, Rádio Rally, também no YouTube. É uma alegria ter você aqui conosco. Nós estamos aqui, eu sou Ezequias Abreu e esse é o seu podcast Amigos de Deus. Amigos de Deus porque nós entendemos que Deus nos ama, nos criou para isso e o nosso relacionamento com Ele é baseado no amor dele. É? O nosso relacionamento com Deus não é baseado na nossa performance, mas é baseado na performance de Deus. Em outras palavras, não depende de quem eu sou, o que eu faço, mas está baseado em Deus, quem Ele é, o que Ele faz por nós. Aí é claro que o relacionamento com Deus é algo que nos transforma, né? É algo maravilhoso, mas diferente do que muitas vezes o discurso religioso coloca. Porque a religião, ela diz que você tem que obedecer para ser amado e que se você não obedecer, Deus vai ficar bravo com você, etc. E ela coloca um monte de papel na sua mão e regras e tenta mudar você de fora para dentro. E não é assim que funciona. Porque nós temos um problema muito mais profundo, que é o problema da nossa natureza, que adquiriu várias deformidades por causa do fato de nós, seres humanos, termos decidido viver longe de Deus. Então, a religião tenta nos transformar de fora para dentro. Agora, Deus, nesse relacionamento de amizade, ele faz uma coisa muito maravilhosa, ele nos transforma de dentro para fora. Ele coloca vida dentro de nós, ele ajusta lá os fios, digamos assim, né, que estão soltos, ele conserta lá o hardware, vamos dizer assim, do nosso coração, e ele coloca vida, e ele possibilita um relacionamento novo. Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar você a desenvolver a sua amizade com Deus. E é uma coisa tão fundamental, mas ao mesmo tempo é algo revolucionário, né? É pensar em Deus dessa maneira. E quando nós começamos a pensar em Deus não como alguém que está contra nós, mas alguém que é por nós, né? E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós começamos a pensar dessa maneira, e estamos fazendo isso não baseado numa ideia da nossa cabeça, mas estamos fazendo isso baseado naquilo que Deus me fala dele mesmo, então nós temos uma oportunidade legal de pensar na vida, mas sempre pensar na nossa vida tendo Deus no contexto, entendendo que Deus está presente. Então isso é muito legal. Quando eu penso em identidade, eu penso na presença de Deus. Quando eu penso nos problemas que eu estou tendo de relacionamento, eu olho isso e me lembro que Deus está no contexto, Deus está presente. E aí vai tudo mais, né? Coisa maravilhosa. Amigos de Deus. Esse é o nosso podcast. Gostaria aqui de lembrar que nós queremos ter um contato pessoal com você. A maneira de você falar comigo, eu poder falar com você e a gente ter, eu poder dar a você a atenção que você merece é através da nossa página no Instagram, Igreja Granada. Então você procura lá no Instagram Igreja Granada, você vai conhecer mais sobre nós. Aí você siga a página, né? Deixe seu like, curta lá a página no Instagram e entre em contato comigo através da mensagem, né? Manda mensagem, escreve lá, Amigos de Deus. Aí eu já sei que você nos encontrou aqui através do podcast. E daí eu vou ter muita alegria em conversar com você. Hoje eu quero, de uma forma assim mais breve, tratar de um tema muito importante, que é a questão do perdão. Perdão. É importante a gente entender um pouquinho mais sobre perdão. E perdão é importante porque nós precisamos ser perdoados, né?
Quantas vezes nós pisamos na bola? Quantas vezes nós, às vezes, ofendemos, agredimos, magoamos pessoas com palavras, com atitudes, com a nossa indiferença. E às vezes fazemos isso tão automaticamente, infelizmente, que às vezes nem percebemos. E à medida que a gente vai fazendo isso, dificuldades vão acontecendo e nós precisamos de perdão. Mas também no que diz respeito às outras pessoas, né? As pessoas também às vezes nos magoam, nos atingem, né? Nós temos falado bastante aqui no Amigos de Deus, temos falado muito sobre relacionamento. Perdão é uma coisa fundamental no relacionamento. É impossível, eu diria que é impossível hoje você ter um relacionamento longo, saudável, seja em que esfera for, sem que o elemento perdão esteja ali. Mas eu gostaria de conversar rapidamente para que nós entendêssemos, primeiramente, a natureza da questão do perdão. Nós já não é. Se fosse, se fosse algo simples, perdoar fosse algo simples, eu nem estaria falando desse tema com você, mas a gente sabe que perdão é difícil, né? É uma coisa difícil. Primeira coisa que nós devemos entender é que eu preciso saber perdoar, né? E o perdão ele tem primeiramente um efeito muito benéfico em quem perdoa, certo? Ou seja, eu sei que perdoar alguém é importante para a pessoa, é importante para o relacionamento, mas é importante para mim mesmo, certo? Enquanto nós não perdoamos, nós ficamos carregando aquilo dentro de nós, certo? Existe uma figura, né? Me desculpe citar esse exemplo, é até um pouco nojento, asqueroso, mas é, dizem que em alguns momentos no Império Romano, em alguns momentos, se usava castigar o assassino da seguinte maneira: pegava o corpo da pessoa que foi morta e amarrava no corpo do assassino e ele era obrigado a caminhar e a viver com aquele cadáver até que ele se desfacelasse e a pessoa ficasse livre. Tem alguns historiadores que registram isso. Ou seja, é uma cena grotesca, certo? Você imagina o horror que era carregar um, uma pessoa, né, um cadáver, é, em qualquer lugar que você fosse. Mas é interessante que essa figura, como eu falei, nojenta, me desculpe por ter citado, mas essa imagem, ela, para mim, ela vem na minha mente quando eu penso em perdão. Às vezes a pessoa ofendeu, magoou, ela fez algo, e às vezes ela nem veio pedir desculpa. Mas enquanto você, na sua mente, no seu coração, você não perdoa, é você que carrega aquilo. É você que sofre. É você que carrega aquele, com perdão da expressão, aquele cadáver. Ou seja, perdoar, então, é algo que é bom e é saudável para mim, porque à medida em que eu perdoo, eu deixo de lado, né? Eu libero a pessoa. Aquilo, à medida que eu perdoo, aquele problema para de ser algo problemático para mim. Aquilo começa a perder a sua dimensão na minha mente, nas minhas emoções. Quando eu libero o perdão, eu começo a ficar mais leve. Então, perdoar é importante. É claro, a pessoa que é perdoada, ela é beneficiada, mas entenda isso. É importante aprender a perdoar, porque o maior beneficiado é a pessoa que está liberando o perdão. Agora, esse é um ponto de partida, né? Entendeu? Eu vou perdoar porque isso vai ser saudável, é saúde, é coisa boa para mim. Agora, uma outra coisa que a gente ouve é a pessoa falar: olha, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. É claro que há situações, se você está falando, aí também vai depender o tamanho, né,
do problema, o que é que você está perdoando, o tamanho da dívida que você está perdoando. Mas em relacionamentos saudáveis, né, família, esposo e esposa, pai e filho, é importante, à medida que a gente perdoa, a gente deixar as coisas também caírem, eh, lá na caixa, né, no arquivo do esquecimento. É importante, né. É difícil você, se relacionar com alguém que, eh, de repente, em determinados momentos, ele joga, de repente, na sua cara ou te lembra, às vezes, algo ruim que você fez, mas num ano atrás, 2 anos, ou seja, ninguém consegue carregar com isso. Então é importante, você entender a natureza do perdão. Eu diria que perdoar não é necessariamente esquecer, né. Um exemplo que eu gosto de citar é o exemplo da nota promissória, ou o exemplo do cheque pré-datado, né. Há muitos anos atrás eu tive uma loja, né, no Brasil, então, como lojista a gente vendia, né, a prazo, e a pessoa vinha, assinava uma nota promissória, uma duplicata, ou dava um cheque pré-datado e tal. E o que acontecia é que, com o passar dos anos, nem todo mundo honrava os seus pagamentos e a gente acabava colecionando aqueles cheques. Mas chegava um momento em que, não tinha remédio mesmo, o que que eu fazia? Eu pegava e rasgava aquilo e deixava para lá. Então eu gosto disso para ajudar você, entender o que é perdão. Entenda, perdão não é necessariamente esquecer, perdão é rasgar a dívida, é rasgar a promissória, é rasgar o cheque pré-datado. Eu rasgava, pronto. Aí às vezes acontecia de eu estar andando lá pela rua da cidade e via a pessoa, mas eu já sabia que ela já não me deve mais nada. Por que que ela não me deve? Porque eu rasguei a dívida. Tem pessoas que ela passa a vida inteira com uma caixa enorme de dívidas que não foram pagas. E às vezes tem alguns momentos que ela até, de uma forma assim meio masoquista, ela vai lá e começa a lembrar e tira lá uma nota, ela fala: "Olha aqui, aquele dia essa pessoa me ofendeu, ela falou isso, ela falou aquilo", aí guarda. Aí pega lá: "Olha, isso aqui há 2 anos atrás, o fulano ou a fulana fez isso". Ou seja, isso é um masoquismo, ninguém consegue ser feliz dessa maneira. Perdoar não é uma coisa necessariamente emocional. Perdoar é algo racional. Perdoar é uma decisão. Quando eu decido e digo: "Olha, realmente fui ofendido, teve esse problema, mas eu rasgo a dívida. A partir de agora eu não vou voltar atrás para cobrar essa dívida da pessoa". E mesmo que isso me venha à mente, me venha à memória, isso vai ficar no campo da memória e não no campo das emoções. Ou seja, hoje nós estamos, tocando nesse tema, perdão, que é importante. Entra lá no Instagram, Igreja Granada, curta a página, me escreva o que você pensa sobre isso, quais as suas dificuldades. Mas eu quero concluir aqui, lembrando de algo muito importante, que, quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: "Ó Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores". Ou seja, a base que eu tenho para pensar em perdão e perdoar é o perdão de Deus para comigo. É quando eu entendo que, para me perdoar, Deus sofreu. Jesus Cristo veio e morreu na cruz para que lá eu pudesse ser perdoado. Ele sofreu para que eu pudesse ser livre. Então, perdoar significa muitas vezes em eu sofri, mas deixo a pessoa ir livre. Outra coisa maravilhosa é que Deus ele rasgou a minha dívida e agora eu estou livre. E quando eu penso no tamanho da minha dívida diante de Deus e penso que ele me perdoou de tanto, eu vejo como que as ofensas que eu recebo, elas não são para comparar. E porque Deus me perdoou, eu também posso perdoar. Olha lá, eu sei que esse assunto não é assunto para um programa só,
né, eu sei que aqui eu estou só cutucando aí a sua mente, né, como nós fazemos sempre aqui, estamos só cutucando aí a sua mente, e mas eu gostaria que você pensasse sobre isso, mas pensasse no contexto do programa, Amigos de Deus. Se você lida com problema de perdão e tenta lidar com isso sozinho, tentando resolver isso sozinho, ó, é barra pesada, é difícil. Mas quando eu entendo que eu tenho um Deus que é meu amigo, Deus, o criador do universo, ele olha para mim e ele, mais do que ninguém, deseja me ajudar a resolver esses problemas de relacionamento, principalmente esses que depende dessa atitude nobre do meu coração de perdoar. Então, que Deus te abençoe. Como eu falei, eu quero ouvir a sua opinião. Vai lá no Instagram da Igreja Granada, manda uma mensagem e que Deus abençoe você, traga alegria para o seu coração. Se tem aí esse assunto de perdão, né, mexeu com as suas memórias e trouxe fantasmas do passado, pega tudo isso, leva diante de Deus, começa a conversar com Ele e certamente isso veio à tona porque Deus ele deseja te livrar dessa carga, porque o que Ele tem escrito para você é muito bonito e é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Vejo você no nosso próprio encontro, no próximo encontro aqui no Amigos de Deus. Que Deus te abençoe.